Porque assim, a gente tem aquela imagem, né, do jogador super talentoso, mas que de repente, do nada, parecia desmoronar em quadra. Sim, momentos cruciais, né? Isso. E aí, de repente, ele vira esse campeão quase imbatível que redefiniu o tênis. E ele mesmo acredita essa virada toda a uma mudança, assim, radical na alimentação. Tá tudo lá no livro. Uhum. Então, a pergunta que fica é: como que um atleta de elite que treinava exaustivamente podia sofrer esses colapsos tão misteriosos, né? Justo na hora H. É a pergunta de 1 milhão, né? Imagina a agonia. Ele buscou solução em tudo quanto é canto, né? Mudou preparador físico, técnico, até fez cirurgia no nariz achando que ia ajudar na respiração. Uhum. Alguma melhora, pequena talvez, mas o padrão se repetia. Aquilo que ele chama de maldição continuava lá. E ainda tinha pressão externa, né? As críticas de outros jogadores. Lembro do Roddick fazendo piada com as doenças dele. Sim, e até o Federer, que é sempre mais reservado, chegou a questionar se as lesões eram reais. Imagina o peso disso para um cara jovem tentando se firmar no circuito. Nossa, devia ser terrível. Além do físico, tinha uma batalha mental ali, né? Com certeza. O ceticismo de fora só alimentava a dúvida interna. E aí veio o momento que ele mesmo descreve como o fundo do poço. O Aberto da Austrália de 2010, quartas de final contra o Tsonga. Ah, essa partida. Foi um divisor de águas mesmo, né? Ele ganhou o terceiro set voando, 6-1. Parecia que ia engrenar de vez. Exato. E aí, no quarto set, a crise voltou. Com tudo. Ele saiu correndo pro vestiário, vomitou, sentiu a força embora. Que relata forte. Voltou pra quadra irreconhecível, lento, sem energia nenhuma, e perdeu o jogo, com uma dupla falta no momento decisivo do quinto set. A descrição dele é de pura impotência, sabe? De sentir que não pertencia àquele nível de elite. E o curioso é que, ao mesmo tempo, essa partida estava sendo assistida pelo Dr. William Davis, que depois escreveu o prefácio do livro. O Davis já pesquisava os efeitos do trigo moderno. Ah, que coincidência. Pois é. E ele teve essa intuição, assistindo ao jogo, de que tinha algo mais ali. Algo além do cansaço normal de uma partida longa. Alguma coisa sistêmica estava sabotando o Djokovic. Essa falta de conexão entre o esforço e o resultado era um sinal claro para ele. E quem diria que a chave viria de outra pessoa assistindo a mesma partida, só que do outro lado do mundo? O Dr. Igor Setojevic, um nutricionista sérvio que estava lá em Chipre. Isso. E ele nem era fã de tênis, veja só. Pois é. Assistiu com a esposa e teve uma sacada assim, totalmente fora da caixa. Ele pensou, e se os problemas respiratórios tivessem ligação com um desequilíbrio digestivo, tipo causado por alguma sensibilidade alimentar? Uma sacada genial, não? Ligar esses sistemas que a gente nem sempre pensa juntos. Ele suspeitou que algo na dieta pudesse estar causando uma inflamação, uma reação que se manifestava como fadiga e falta de ar sob estresse. Faz sentido. Totalmente. Demorou uns 6 meses, mas eles finalmente se encontraram, e aí veio aquele teste, famoso, né? O teste do pão. Ah, sim. O Setojevic pediu para ele segurar uma fatia de pão na barriga, né? E aplicou uma pressão no braço estendido dele. A ideia era ver se o corpo rejeitava o pão, enfraquecendo o braço. Isso, é aquela técnica cinesiologia aplicada, né? Exato. Que, vale dizer, é vista com bastante ceticismo pela ciência mais tradicional, não tem uma comprovação, assim, robusta. Mas, para a história do Djokovic, funcionou como um estalo. Total. O braço dele ficou nitidamente mais fraco com o pão ali. Pra ele, foi um choque. Ele mesmo diz no livro que achou meio loucura na hora. Imagino. Mas foi o que o convenceu a investigar mais, né? Exatamente. Aí sim, vem um exame mais convencional, um exame de sangue, o teste ELISA. E o resultado foi, pá, intolerância forte a trigo e laticínios. E uma sensibilidade mais leve a tomate também. Bingo. E a reação dele quando soube? Foi tipo, mas doutor, meus pais têm uma pizzaria. Resume bem o tamanho do desafio, né? Tanto cultural quanto pessoal. Demais, porque o glúten, essa proteína do trigo, do centeio, da cevada, tá em tudo, né? Pão, macarrão, bolo, cerveja. Tá na base da nossa alimentação ocidental. O livro até estima que uns 20% das nossas calorias vêm do trigo. E tem ainda aquela questão que o Dr. Davis levanta e que o Djokovic ecoa sobre o trigo moderno. Ah, sim, aquele geneticamente modificado, né? Isso, que seria estruturalmente diferente do trigo dos nossos avós e talvez mais reativo para o sistema de algumas pessoas. E pra ele, sérvio, família dona de pizzaria, o pão era quase parte da identidade, né? Comida de conforto, base cultural. Imagino a resistência inicial para cortar isso. Sem dúvida. Mas a proposta do Setojevic foi esperta. Vamos tirar o glúten por só 2 semanas. Um teste rápido. Um experimento curto, né? Exato. E o Djokovic topou o desafio. E como foram essas 2 semanas? Ele conta que foi duro no começo, sentiu muita falta, teve desejo forte de pão, de pizza, o famoso craving, né? Sim, normal numa mudança assim. Mas o surpreendente foi que as melhoras vieram muito rápido. É, tipo como? Em poucos dias ele começou a se sentir mais leve, sabe? Com mais energia. Aquela congestão nasal que ele tinha há uns 15 anos sumiu. Nossa, que coisa. Os desejos por doce e pão diminuíram milagrosamente, como ele diz, e ele passou a acordar se sentindo revigorado, como se tivesse tido a melhor noite de sono da vida. Uau.
Que diferença. E aí veio a prova final, né? O teste do bagel. Depois das 2 semanas limpas, o Djokovic falou, agora come um bagel. A prova dos 9. E a reação foi péssima. Como assim? No dia seguinte, ele acordou lento, congestionado de novo, com uma sensação de ressaca. Foi a confirmação que ele precisava. O Djokovic basicamente disse, tá vendo? É o seu corpo te mostrando que não tolera isso. Entendi. Ali, o Djokovic decidiu, vou ouvir meu corpo daqui pra frente. Essa coisa de eliminar e depois reintroduzir é clássica para pegar sensibilidades. O corpo fica mais limpo e reage de forma mais óbvia, né? Faz todo sentido. E essa decisão foi o começo da virada espetacular dele. Os 18 meses seguintes, de janeiro de 2010 a julho de 2011, foram a prova disso. Totalmente. Ele perdeu peso, uns 5 quilos, a família até ficou meio preocupada no início. Imagina. Mas ele se sentia mais forte, mais rápido, mais flexível e principalmente com um foco mental inabalável. E os resultados em quadra falam por si, né? A temporada de 2011 foi absurda. Histórica. 43 vitórias seguidas, 10 títulos, 3 Grand Slams. O Nadal, que não é qualquer um, disse que foi o nível mais alto de tênis que ele já tinha visto. Incrível. E aí ele realizou os 2 grandes sonhos de infância. Ganhar o Wimbledon e até comeu a grama da quadra, né? Lembro disso. E se tornar o número 1 do mundo. Ele conta também que alergias sumiram, a asma desapareceu e ele ficou quase 3 anos sem pegar um resfriado forte. É, uma transformação realmente impressionante. Isso que ele descreve bate muito com o que chamam de sensibilidade ao glúten não celíaca, certo? Exato. Que é diferente da doença celíaca. Exatamente. É fundamental fazer essa distinção. A doença celíaca é uma condição autoimune séria que causa dano no intestino e é diagnosticado com exames específicos. Certo. Já a sensibilidade ao glúten não celíaca, ou NCGS, é mais um diagnóstico de exclusão. A pessoa reage mal ao glúten, mas os exames para doença celíaca e alergia ao trigo dão negativo. E os sintomas podem ser bem variados, né? Muito. Inchaço, cansaço, dor nas articulações, aquela névoa mental, e podem levar horas para aparecer depois de comer. O livro até sugere que é bem mais comum do que a gente pensa, talvez afetando até 1 em cada 5 pessoas, em algum grau. Muitas nem sabem o que causa os sintomas. E um ponto que o Djokovic bate muito na tecla é, ele não tá querendo impor a dieta dele pra todo mundo. A mensagem principal parece ser, escute o seu corpo, né? Esse é o ponto crucial, talvez o mais valioso do livro todo. Não é para sair cortando glúten sem critério. É um convite à autoobservação, sabe? A experimentar com consciência. Uhum. Cada corpo é um universo. O que funciona pra um atleta de ponta pode não ser o ideal pra outra pessoa. Mas prestar atenção em como a gente se sente depois de comer certos alimentos, isso sim é um exercício poderoso pra qualquer um. E não foi só o glúten que mudou, né? Ele também cortou laticínios, que o teste apontou, e reduziu bastante o açúcar. Sim, ele fala da questão da intolerância à lactose, que é bem comum e causa desconforto digestivo para muita gente. E critica também o açúcar escondido até em iogurtes que parecem saudáveis. É verdade. E a questão do açúcar e dos carboidratos refinados, incluindo o próprio trigo, também é bem explorada. Aqueles picos de glicose e insulina, o estímulo para guardar gordura, o ciclo vicioso de desejo por mais doce, cansaço, a tal névoa cerebral. Ele até faz uma comparação que choca um pouco, né? Dizendo que o índice glicêmico do pão integral pode ser mais alto que o de uma barra de chocolate ou até do açúcar puro. Para ilustrar essa ideia de comida como informação. O corpo processa e reage de formas diferentes a cada nutriente. A estratégia dele virou usar carboidratos complexos, sem glúten, para ter energia durante o dia. Certo, para atividade física. Isso. E focar mais em proteínas à noite, para ajudar na reparação muscular e celular durante o sono. É uma abordagem bem pensada para otimizar tanto o desempenho quanto a recuperação. E ele não fala só do o que comer, mas também do como, né? Tem aquelas 4 regras que ele segue. A primeira é comer devagar, com atenção. Parece simples, mas Faz toda a diferença, né? Ele defende que comer com consciência, sem distrações como TV, celular, e mastigando bem os alimentos, ajuda o corpo a digerir melhor e até a conservar energia. Ele até cita aquela experiência de comer no escuro que o forçou a focar só nos sentidos e no ato de comer. Interessante. A segunda regra é dar instruções claras ao corpo, tipo separar carboidratos e proteínas nas refeições principais. Qual a lógica disso para ele? A ideia é otimizar a digestão e o uso dos nutrientes. Ele acredita que comer mais carbo de dia dá energia para a atividade. E comer proteína à noite direciona o corpo para reparar os tecidos durante o descanso. Ele até menciona evitar água gelada junto com a comida para não desviar o sangue que deveria ir para a digestão. Curioso isso. A terceira regra é manter a positividade. Ele acredita que a nossa energia mental, o ambiente, afeta a comida e o corpo. Cita até aquele experimento meio controverso da água, do Masaru Emoto. Independentemente da validação científica desse experimento específico, a mensagem por trás é sobre a importância da nossa mentalidade, da gratidão pela comida. Acreditar que o alimento te faz bem, abordar a refeição com uma atitude positiva, isso pode sim influenciar a experiência e, quem sabe, até a fisiologia digestiva pelo eixo cérebro-intestino. Faz sentido pensar nisso. E a quarta regra? Buscar qualidade, não quantidade. Focar em orgânicos, naturais, comida de verdade, evitar químicos. Sim, essa é bem direta.
A ênfase é na densidade nutricional e em minimizar a exposição a coisas que podem ser nocivas, como agrotóxicos, que alguns estudos até ligam a problemas metabólicos, chamando de obesogênicos. Então, priorizar ingredientes de boa origem, cozinhar em casa sempre que possível, são estratégias-chave para ele. E o livro também fala um pouco da importância do mindfulness e da meditação para ele, né? Não é só dieta. Com certeza. Ele descreve como meditar uns 15 minutos por dia o ajuda a observar os pensamentos negativos, sem se deixar levar por eles, sabe? A separar o que é sensação física real do que é construção da mente. Isso ajuda a acalmar, a focar. Complementa a ideia de ouvir o corpo, né? Estendendo para a mente também. Exato. E o sono, claro, tratado como um pilar essencial para a recuperação física e mental. Ele fala da importância dos ciclos de sono, da rotina. Então, o que a gente vê é uma transformação bem Completa, né? multifacetada. A dieta sem glúten e laticínios parece ter sido o gatilho principal pelo relato dele, Foi o ponto de partida, sim. mas veio junto com um monte de ajustes finos na alimentação, na mentalidade, no estilo de vida, tudo focado em otimizar a resposta do corpo dele. Exatamente. A grande lição que fica é essa sintonia fina com o próprio organismo. Foi como identificar os ruídos, no caso dele, os alimentos que causavam inflamação e fadiga, para permitir que o sinal, que era o talento e o preparo físico dele, finalmente pudesse brilhar sem interferência. Bom, então, recapitulando os pontos principais, a história do Djokovic é um exemplo impressionante de como investigar sintomas crônicos, que parecem sem explicação, pode levar a descobertas importantes. Mostra a importância de considerar as sensibilidades alimentares. Que muitas vezes são ignoradas, né? Exato. E o impacto profundo que uma dieta ajustada individualmente pode ter, não só no desempenho físico, mas na energia, no foco, no bem-estar como um todo. E vale reforçar, né? A mensagem dele não é todo mundo tem que cortar glúten. É um convite para essa autoexploração consciente. E claro, como o próprio Djokovic recomenda, qualquer mudança alimentar grande deve ser conversada com um médico, um nutricionista, especialmente se a pessoa já tem alguma condição de saúde. O que a gente fez aqui foi analisar os relatos e as ideias do livro dele. Perfeito. E, para a gente fechar, fica uma reflexão que veio de uma ideia do pós-fácil do livro. O Djokovic não viu a dieta só como uma forma de corrigir um problema. Ele viu como um portal. Remover aquelas barreiras alimentares foi o que abriu o caminho para todo o potencial dele ser liberado. Uma perspectiva interessante. E isso faz a gente pensar, né, que portais poderiam se abrir nas nossas próprias vidas se a gente prestasse um pouco mais de atenção em como o nosso corpo reage ao que a gente come ou aos hábitos que a gente tem. O que será que a gente poderia desbloquear se identificasse e removesse nossos próprios impedimentos invisíveis? Fica aí a reflexão.